Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim apresentar aqui algo muito interessante que um amigo comentou comigo essa semana. Ele me contou que estava lendo um livro e me questionou acerca de algumas coisas, né, que eram mencionadas nesse livro e dizia respeito à interpretação, né, da autora do livro e sobre algumas questões cabalísticas, né? E eu fui explicando para ele ali aquilo que eu entendi, né, daquilo que ele estava me passando, e falava a respeito da manifestação de Deus no mundo material, né? Então falava ali sobre a manifestação de Deus antes da criação, né, que é aquele momento negativo ou imanifesto, onde não havia criação, havia somente o Criador, de uma forma que nós não podemos compreender. E ele então ultrapassou esse véu do imanifesto e manifestou-se. E essa manifestação ela é narrada como sendo a manifestação da primeira Séfira de Keter, né, que é a coroa. E então essa manifestação de Deus, essa primeira manifestação além do véu do imanifesto, ela se manifestou também em Hormá e Biná, né, que é o conhecimento e a sabedoria. Então, polo positivo e negativo. Hormá positivo, Biná negativo. Hormá masculino, Biná feminino. E a manifestação de Biná, então, culminou numa quarta manifestação, né? Então, essa tríade superior de manifestação de Deus, ela culminou, então, numa quarta manifestação, que foi a criação em seu estado perfeito. O homem em seu estado perfeito. Então, o quaternário divino. Então, do 3 veio o 4. Então, é muito interessante a gente perceber isso, porque o 4, né, esse quaternário, forma o quadrado. E esse quadrado está diretamente ligado aos 4 elementos. O número 4 está ligado aos 4 elementos, ou seja, está ligado à forma, né? E essa forma, quando o homem conheceu ali deu ouvidos, né, o seu lado negativo, deu ouvidos a Satã, ao seu aspecto inferior, ele então saiu dessa condição de perfeição, e todas aquelas virtudes que estavam concatenadas naquele estado de perfeição, que era o estado de Da'at, que é o conhecimento de Deus, né, o conhecimento de uma forma bem profunda do Criador, né, de forma a estar tão próximo do Criador. Então essas virtudes se dissociaram e o homem então caiu a esse estado de matéria. E é necessário, a partir de então, que o homem, nesse estado de matéria que é representado por Malhut, que representa a terra, que representa o mundo material, ele deve estar constantemente buscando, através de formas meditativas, de ritualísticas, que buscam as virtudes divinas que se dissociaram, estão elevadas. Ele deve buscar essas virtudes elevadas para alcançar novamente aquele estado de perfeição, né, de se elevar até Da'at. Então é uma busca constante que o homem vai percorrer durante toda a sua vida. E o interessante é que a gente foi fazendo, né, eu conversando com ele ali, eu fui observando o seguinte, né, as letras hebraicas, elas também são números. Então, Biná, que é essa representação do feminino, né, da tríade superior, né, considera-se que Deus, dentro do ocultismo, é entendido como um andrógeno, porque ele se manifesta como um andrógeno, e até mesmo o homem primordial, recebendo essa semelhança do Criador, ele recebe essa semelhança como um andrógeno. Então o homem no princípio tinha ambos os sexos, né? Ambos os gêneros. Então, em um determinado momento, diz as Escrituras que Deus viu que o homem estava só. Então Deus decidiu dar-lhe uma companheira. Então é quando se faz essa divisão, né? E o interessante é que essa androginia, quando ela se dissocia, então a gente faz essa associação com aspectos masculino e feminino, e sendo que o masculino fica relacionado com Hormá e o feminino com Biná. Porque Hormá representa esse aspecto masculino, essa energia masculina de Deus, que é doada para Biná. Biná então gesta a vida e traz à existência o 4, o homem nesse estado de perfeição. E o homem nesse estado de perfeição, quando ele se sujeita a Satã, né, quando ele se entrega a esse aspecto inferior, ele, então, como eu expliquei, toda essa união dessas virtudes se dissociam e ele, né, vem para Malhut.
E Biná, né, quando a gente pega as letras hebraicas, né, e faz o cálculo, né, a gente vê, por exemplo, Biná formado pelas letras Beit, Yod, Nun e Re. Então a letra Beit representa 2, a letra Yod 10, a letra Nun 50 e a letra Re 5. E a gente faz o cálculo, né, se for somar então 2 mais 10 mais 50 mais 5, a gente chega no cálculo de 67, né? E se a gente for somar esses 6 mais 7, a gente chega no cálculo de 13. Se a gente for somar 1 mais 3, a gente chega no cálculo de 4. Ou seja, aquele aspecto feminino que gestou, recebeu essa energia masculina, ele gesta essa energia e gera essa criação de Deus em perfeição, né? Representada pelo número 4. Então todas as sefirotes têm ali o seu valor, né? Então o interessante é que a gente pode observar também, e que ele me questionou, esse amigo me questionou, ele disse que, falava naquele texto sobre o número 72 estar relacionado com o Criador. Então a gente pode ver que os cabalistas chegaram a um certo cálculo que está correspondente a essa tríade superior, né, que trouxe a vida, né, a existência, a materialidade. E esse cálculo é feito da seguinte forma, né? Então o nome de Deus, ele chega ao cálculo de 26. Então eles fazem uma espécie de pirâmide, né? Então Yod em cima, depois embaixo Yod Re, abaixo do Yod Re, Yod Re Vav, e abaixo do Yod Re Vav, Yod Re Vav Re. Então o tetragrama completo. Fazendo a soma de cada uma dessas linhas dessa pirâmide, então chega-se ao ao valor de 72. Né, que representa então esse círculo, onde a vida se renova, né? Então o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. Então representa o infinito, né? Deus não está sujeito ao tempo. Na verdade, Deus criou o tempo, né? Então Deus não existe, porque Deus é. E esse ponto, né, é citado no Zohar, que Deus se manifestou então como ponto e se vestiu de toda a criação. Né? E Deus se ocultou na criação. Então ele se manifestou em toda a criação de uma forma que o homem não pode vê-lo. Mas se nós observarmos tudo que foi criado, então nós podemos entender que nós estamos vendo Deus. Né? Toda a criação é manifestação de Deus. E o interessante é que a chave para se acessar Deus, né, que está oculto na criação, ela pode ser entendida como o número 9. E o número 9 representa a séfira de Yesod. Yesod significa o fundamento, porque Yesod é a base que sustenta todas as virtudes que estavam naquele estado de perfeição, elas se dissociam, então elas são fundamentadas em Yesod. E Yesod fica no ponto central, né, onde ela equilibra todas essas virtudes. Então, porque ela sendo a 9ª séfira, que está logo acima de Malchut, que é a 10ª séfira, a gente vê algo muito interessante com relação a esses valores que elas representam. E a gente observa que Malchut, né, como sendo representação do corpo, como aspecto material que está ali sustentando todas essas virtudes divinas, a gente pode observar então que o número 72, né, se você somar 7 mais 2, vai encontrar 9. Então o homem, a gente entende que representa no homem ali o seu entendimento, né, acerca de quem ele é, onde abarca o seu ego e abarca a sua compreensão de toda a espiritualidade. Então, se a gente pega a oração Beshem Hashem, já tem até um vídeo no canal que fala sobre isso, a gente observa, né, quando você for assistir, você vai observar lá que a oração Beshem Hashem, ela tem o objetivo, cabalisticamente falando, de te elevar do seu estado de matéria, elevar a sua consciência a um nível em que você se coloca em Yesod, você se eleva a essa esfera de consciência, onde você pode então estar diante da presença divina, né? Então Deus se manifesta como uma cura que vai elevá-lo ao estado de perfeição. Então você se coloca diante da manifestação divina da luz de Deus, que é representada pela esfera de Tiferet, que está logo diante, acima de Yesod. Então a oração Beshem Hashem
tem esse objetivo de colocá-lo em um estado de meditação, onde você se eleva e se coloca em Yesod, que é esse fundamento que vai te colocar então em contato com o Criador do Universo, um contato direto, sem necessidade de intermediários. Então a chave está justamente em se elevar a essa esfera, né? Esse número 9 representa essa posição em que nós somos colocados diante do Criador para estabelecer essa comunicação, esse contato. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.